todos. Como a gente, esse é o nosso quarto Atma Talk. Nós tivemos outros dois antes de projetar essas conversas com nossos clientes, com nossos amigos, enfim, com a rede, porque a gente entendeu que o momento agora também é de a gente entender o que está acontecendo e abrir conversas com temas específicos, né? Então, esse é o nosso quarto. Agradeço a participação de todos, a sessão na live, no Facebook, está sendo gravada também. No processo webinar, tudo pode acontecer, né? Então, imprevistos pode acontecer, então a gente está aqui com o nosso time também para poder sustentar e apoiar. Mas é um prazer estar aqui com vocês, falando da minha casa aqui em São Paulo. Eu vou apresentar os outros dois colegas também. E a gente vai ter o oportunidade de trocar ideias aqui, no que a ferramenta vai proporcionar. E a gente vai por volta até umas 3h15 da tarde com essa conversa, para vocês se colocarem um pouco na agenda, o time frame desse bate-papo aqui, tá? E o convite sempre aberto para colocar as perguntas, a gente está acompanhando o chat aqui e tudo mais. Então, bem-vindos. E aí, a gente queria aqui que nosso time aqui se apresentasse, né? Então, eu sou o Max, consultor da Atma. Prazer estar aqui, falo de São Paulo, minha casa. Meu contexto agora é de meus filhos lá pulando, brincando. Então, se eu ver algum fundinho no som, no fundo, assim, de crianças gritando, são os meus filhos. Assim, já terminaram as atividades escolares, mas eles estão lá brincando. Tá? Então, queria aí convidar a Má ou o Pedro para se apresentarem. Se possível, também os participantes colocarem o microfone no mudo, e aí a gente vai abrindo aqui, a gente vai apresentando aqui. Má, Pedro, tudo bem aí? Eu fui silenciar os participantes, silenciei você também, Max. Beleza, então tá ótimo. A vida como ela é, Mafê. Então, boa tarde, muito prazer. Eu sou Maria Fernanda, eu sou paulioca. Minha mãe é paulista, feminista, me ensinou a trabalhar, falou, minha filha, se você casar, não tem problema. E meu pai é carioca e assim me ensinou a ter bom humor. Então, meu convite para nós essa tarde, né, é a gente fazer uma conversa que seja ao mesmo tempo séria e com um bom humor. Eu moro com meu marido, eu casei 2 vezes, tenho o Zé, meu marido, há 5 anos. Eu tenho 2 filhos do primeiro casamento, o Gabriel e a Maria Luísa, que estão com mais de 20 já, então não tem perigo de eles interferirem aqui na nossa conversa. E tenho 2 gatos que estão presos lá fora. Se eles começarem a miar muito, vocês vão ouvir também. Então, ótimo. Prazer estar aqui com você. E você, Pedrão? Bom, gente, olá a todas, todos. Eu sou Pedro, também trabalho aqui junto com a galerinha da Atma. E, enfim, né, adorei, né, a história do bom humor, né, e da história dos pais, né? Então, o meu pai é chamado de o Viking do Nordeste, porque ele é da Paraíba, mas ele é bem branquinho. Inclusive, ele tem nome nórdico, o nome dele é Amor. E ele, enfim, né? Eu fiquei pensando sobre isso, né? E ele é o meu maior, talvez, o meu maior professor indireto de como lidar com mudanças de centro de gravidade, né? Parece que quando a gente, assim, tem sempre embates, assim, né? Então, né, me deu vontade de contar. Eu costumo, né, a grande coisa que me inquieta na vida é como é que a gente conversa e como que a gente conversa e colabora e como que isso pode estar presente em todos os lugares, né, da minha vida e também proporcionar isso para os outros e oferecer espaço, dialogar e aprender muito, né, conversando. E é isso, espero que a gente consiga identificar nossos centros de gravidade e o que está aqui, o que está e o que está para ser, né? Então é isso. A gente vai falar bastante sobre isso, né? E acho que o tema
né? Acho que boas-vindas nós já demos, boas-vindas, alguns acordos, a gente já comentou aqui do microfone, né, do vídeo. No final a gente vai abrir para a gente poder, um convite para as pessoas, né, se apresentarem, mostrarem a carinha. Outras pessoas eu conheço, mas sempre é bom, né, ver a face, enfim, mas fiquem à vontade. E aí acho que a gente já pode começar trazendo o centro de gravidade, né? Quando nós da Atma, a gente projetou os temas, o centro de gravidade mudou e a gente fez um convite para as pessoas. Hoje a gente está aqui com quase 18 participantes, assim, puxa, mas e geralmente nos nossos webinars, né, a gente faz um acolhimento das pessoas, né? Então é sempre importante assim, como é que vocês chegam para essa conversa. Então, às vezes você pode estar centrado, às vezes você pode estar andando, você pode estar trabalhando, escutando ou não vendo as telas aqui, você pode estar em diversos contextos, né? Então, queria convidar para vocês para a gente fazer um centramento de uns 30 segundos, não mais que isso, 1 minuto, para a gente olhar o nosso centro de gravidade, porque o tema centro de gravidade pode ser interpretado de N formas para qualquer um de nós. Então, quando a gente fala centro de gravidade, eu queria que a gente parasse realmente e olhasse como estão os nossos... E será que existe só um? Existem vários centros de gravidade que a gente está trabalhando no nosso dia a dia. Então, 30 segundos para a gente, em silêncio, lembrar quais são os centros de gravidade que a gente, quando a gente recebe esse convite, a gente lembra que está aí, que a gente precisa equilibrar, né? Então, só para a gente se conectar um pouco com essa palavra centro de gravidade. O que é isso para você? Acho que voltando aqui, uma pergunta que eu queria fazer para vocês, todos os participantes aqui, inclusive eu vou colocar as minhas também, quando eu falo essa palavra centro de gravidade, né? O que vem à mente para vocês? Que imagem que vem para vocês? Que símbolo que aparece? Ou que emoção que aparece? Que palavras que vêm à mente? Eu queria que vocês usassem um chat agora para a gente ter um ponto de partida nessa conversa. Estando aqui e a gente se conectado, o que vem à mente quando eu falo centro de gravidade para vocês? Queria ouvir um pouquinho e vocês podem colocar o que vem à mente nessa desconstrução inicial no chat. O Eduardo colocando aqui, né, onde está minha energia, meu centro de energia, meu hará. A Letícia, né, equilíbrio. A Mafê, né, o que me puxa, o que me move. Ó, a Gisele aqui, um sangue de gravidade importante, né, para a Gisele, é o coração. A Ju traz aqui a palavra eixo, também me conecto com essa palavra eixo, também eu até vou colocar a minha aqui. Eixo ou eixos, foco de atenção. Que outras coisas vêm à mente quando a gente fala sobre centro de gravidade? Ó, o Roku, né, centramento, eixo, mas também um cuidado de não ser algo autocentrado, egóico, né? Alguma imagem que vocês imaginam assim, quando fala por centro de gravidade, alguma imagem que aparece para vocês? Pode ser coração também, como o Zé comentou. Isso fala muito do lugar onde a gente está vindo conversar, né? Sobre os eixos, a atenção, o equilíbrio, equilíbrio corpo, mente, emoção, girosfera, equilíbrio. A Mafê trouxe aqui e foi para o planeta Terra, né?
a Terra e o seu eixo de rotação, perfeito. E que engraçado, né? Quando tanto eu quanto a Mafê e o Pedro, a gente conversava que ia ser de gravidade, né? A maçã de Newton aí, Pedro, é verdade. A maçã do Newton, né? Que, assim, essa palavra eixo, centro de gravidade, a gente foi procurar um pouco de assim, o que isso representa para nós, né? E aí eu fui no Wikipedia, e depois vocês comentam também, Mai e Pedro, mas assim, ó, na física, né? E aí eu sou engenheiro, então eu tive que buscar algo que me desse um conforto para falar assim, o que é isso? Mas daqui a pouco a gente vai avançar algo que a gente pode explorar aqui. Então, assim, na física, a energia de gravidade, o baricentro de um corpo, é o ponto onde se considerada a aplicação da força da gravidade de todo o corpo formado por um conjunto de partículas. É um ponto central que se equilibra tudo. Essas partículas são atraídas para o centro da Terra, cada qual com sua força de peso em um eixo. Assim, Max, está bem complexo isso. O que você quer traduzir com isso, né? E aí a gente foi buscar o que representava para a gente e a gente achou essa imagem aqui. E a gente falou assim, puxa, o que seria o centro de gravidade? Né? Ela tem o meu eixo, que a Luciana falou assim, eixo, meu eu equilibrado, né? Essa imagem é uma... Se as pedras não estão coladas, tá? Essa é uma imagem de um esporte, uma arte, uma disciplina chamada rock balancing, né? Até, Mafê, você conhecia também esse esporte, né, Mafê? Que você falou de um artista famoso, que você comentou, né? Quer comentar um pouco? Tem um artista, tem um vídeo muito bacana de um artista, porque a gente olhando para essa escultura, a sensação que dá é que tem um arame, né? que está segurando tudo, mas se vocês procurarem o vídeo, vocês vão ver que ele vai montando mesmo as pedras, vai colocando uma em cima da outra, quase como uma mágica, assim, né? Quase como se fosse um sentido, um sexto sentido, né? Para conseguir encontrar exatamente qual é o ponto de equilíbrio de cada uma das pedras para formar essas esculturas que trazem também essa noção de uma profunda delicadeza, né? De uma profunda sensibilidade, assim, quer dizer, essa coisa da impermanência, né? Então é muito interessante ver como o ser humano é capaz de entrar num estado de presença tão profundo, né? De tanta paz para conseguir encontrar esse ponto. E nos vídeos, né? Depois o Pedro, a gente pode colocar. O Edu comentou aqui, né? O rock balance é maravilhoso. É uma arte de equilíbrio. Quando fui para a cidade de Boulder, no Rock Mountains, Estados Unidos, é fantástico caminhar pelas montanhas e ir se deparando com várias esculturas destas, né? E aí, assim, eu imaginava que isso aqui pode demorar horas. E pode demorar algumas horas, algumas construções dessas, mas tem algumas. Depois a gente pode, o Pedro pode jogar aqui no link. Assim, o artista ele pode montar isso em segundos. Com uma movida muito rápida, ele põe uma pedra. Óbvio, talvez essa aqui seja complexa, mas tem vários modelos, né? Mas e aí me remete assim, quanto de esforço a gente tem, eu me conectando com essa imagem, assim, quanto de esforço eu tenho que fazer para deixar as coisas em equilíbrio. E se você olhar o entorno tá muvucado, o entorno tá em constante movimento e qualquer gota ou qualquer onda, um vento, e eles falam assim, não pode ser feito em um ambiente que tenha muito vento, porque senão as pedras podem cair. Então, qualquer toque cai. E eu vivo no meu eterno, e aí eu vou falar pelo Max, eu vivo no meu eterno esforço de manter esse eixo aqui. Se a gente imaginar, tem uma linha aqui, assim, centrada, assim, puxa, para determinado assunto da minha vida, eu coloco aqui, eu tenho um eixo. Então, quanto que também vai de esforço meu para colocar as coisas no eixo e bate um vento e muda de novo e eu estou literalmente equilibrando os pratinhos para centrar novamente e a vida vem e me empurra novamente. Então, será que existe mesmo um centro de gravidade
ou será que a gente tem que bailar com esse negócio? Me remeteu isso agora, sabe? Assim, tem que bailar. E quais são os eixos que a gente tem que mudam, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente de como todo esse contexto hoje está nos afetando, né? Quer colocar alguma coisa, Pedro? Algum convite, alguma coisa que... Para mim, né, olhando, curioso olhar para a mesma imagem várias vezes, né? Porque vem ouvindo agora, vendo agora, para mim tem essa coisa também de um paradoxo, né? Que é viver isso, né? Então, eu não consigo ver nada, pensar em nada mais sólido do que rocha. E, ao mesmo tempo, juntas, né? Rochas ali numa estrutura que é, qualquer ventinho, né? Pode se... Né? Então, como que dentro da... Às vezes, como a gente pode ter certezas, né? Se apoiar e definir centros em que a gente se apoia e coloca toda a nossa vida, com a impressão de uma grande solidez, né? E, às vezes, é muito mais frágil do que isso. E às vezes a gente luta para equilibrar algo, né? E sim, a gente se concentra naquilo e aí vem alguma tempestade, alguma coisa, muda aquilo assim, puxa, e tem todo um restante, né? Então, é um convite, né, para mim, quando a gente imaginou o centro de gravidade, para mim, que eu sou engenheiro, já imaginei o sistema solar. Ela vai aparecer mais para frente a imagem do sistema solar aqui, mas porque está tudo em órbita, né? Está tudo com seus centros de gravidade equalizados e a gente está operando no sistema solar, né? Mas que diz que esforço demanda de mim agora, nesse momento, para colocar as coisas no eixo? E se, ou será que eu tenho que bailar, né? Então, ser rígido ou ser leve? Estava conversando isso essa semana com a Marisa, de o quanto que eu sou rígido para algumas coisas, porque eu gosto das coisas alinhadas. Mas a vida está me convidando para um bailar diferente, assim, a todo instante. Então, assim, mudou. Então, e aí eu tenho que saber me conectar com outras coisas que antes eu não tinha, né? O Rocco colocou aqui, ó, vi isso também na montanha de Sancantay, Peru, e os índios também traziam o simbolismo do eixo, céu, terra e algo mais profundo, o condor, o puma e a serpente. Avançando um pouco aqui, e acho que a gente pode voltar na imagem, a gente pode continuar falando aqui do, né? Mas acho que o centro de gravidade agora está... Acho que difícil não ter um ser vivo hoje na Terra que, sim, o centro de gravidade não mudou. Alguma coisa em algum lugar, até o próprio eixo da Terra está mudando, né? No começo da quarentena, aquelas pausas que nós fizemos, que está sendo feita ainda, alguns sismógrafos apontaram que o eixo mudou um pouco por conta a gente parou de se movimentar no planeta, né? Então, não lembro onde eu li isso, mas eu ouvi, mas acho que dificilmente algum eixo nosso não mudou. E eu acho que vai continuar mudando ao longo do tempo. Não vejo uma... enquanto todo esse processo durar, os nossos eixos vão estar em constante mudança. Alguma coisa vocês querem pontuar também? Pedro, Mafê, dessa mudança, do que mudou? Eu vou abrir uma pergunta para o público aqui, para eles poderem participar também. O que mudou para vocês também? Esse comentário do André me fez lembrar realmente o conceito, né, de integridade, que tem muito a ver com essa questão do eixo, porque quando você fala que a gente está vivendo um momento de caos, né, onde tudo está mudando a cada... Não tem nem mais tempo, né? Quer dizer, a gente está nessa liquidez mesmo, né? O mundo está muito líquido. De manhã a gente estava vivendo um mundo, hoje no Brasil, agora depois do almoço a gente já está vivendo em outro. Então, o que você precisa mudar, o que você precisa conservar, né? Diante desse entorno, desse contexto que tem tanta incerteza, né? Que está, digamos, tão nublado ou tão confuso e complexo. E quando o André traz o condor, o puma e a serpente, me faz lembrar os três eixos, os três centros de energia do ser humano, né? O mental, o emocional e o físico, que os índios lá do Peru, né, representam dessa forma, né? Então, é uma mente, né? O condor que está voando, que é a mente, o puma, que é o coração e as conexões,
e a serpente, que é o chão, né? Que é a terra, está muito ligado à terra. E aí, a gente estando inteiro, conectado, né, presente, como a gente fez agora, né, uma respiração para que esse eixo esteja equilibrado, fica mais fácil da gente entrar em equilíbrio com... não se deixar levar por esse desequilíbrio que está ocorrendo em volta da gente, sem precisar entrar no esforço, né? Porque daí, quando a gente entra no esforço, ferrou. Né? Porque daí a tua energia passa a ser combater o que está fora, em vez de usar aquilo para você se abastecer. Né? Então, um pouco o centro de equilíbrio, o quanto você precisa, né, alinhá-lo para ter uma base. Eu a palavra esforço, né? Quanto de esforço a gente desprende, ou a gente pode até estar oscilando, mas assim, estou sendo leve com esse processo. E quanto nos cobrar desse processo, está tudo oscilando, né? Quer comentar algo? Se você está íntegro com os teus valores, com o que você acredita, com as tuas crenças, né, com aquilo que é mais profundo seu, não importa em que nevoeiro você tiver, você sabe para onde colocar o norte do teu barco, né? O Eduardo colocou aqui no chat, né? Tem uma metáfora clara que quando eu me inclino muito para um lugar fora do meu centro de gravidade, cairei. Então, é isso. Então, ao mesmo tempo, andar é cair. Ninguém anda sem sair do seu centro de gravidade. Olha, né? É verdade. Isso aí a gente aprende com o Humberto Maturana. Ele faz um exercício muito lindo que ele fala o que é equilíbrio, né? Quer dizer, por exemplo, andar de bicicleta, né? Andar de bicicleta é um teste de equilíbrio, mas é impossível você andar de bicicleta parado. Quer dizer, é impossível você se equilibrar parado. Para você ter equilíbrio, você precisa estar em movimento. Então, equilíbrio, por definição, é algo dinâmico e tem a ver com essa dança, como você trouxe, né? Essa dança com o entorno, o contexto e mantendo aquilo que você realmente, né, acredita, a tua essência, os teus valores e tudo. E ter essa sabedoria de bailar, de dançar, eu acho que, isso olhando até a foto agora, né, essa estática aqui, até ela, será que precisa ser tudo assim, né, tudo tão rígido, ou na beleza de oscilar também, não é manter em equilíbrio, oscilar para onde eu tenho que ir, né? E aí a gente pode avançar um pouquinho aqui, uma pergunta, né, dado que a gente já trouxe esse contexto, de que lugares que vocês imaginaram que é o centro de gravidade, né? E a gente já avançou um pouco. Eu queria fazer uma pergunta e a gente responder pelo chat, né? Que é um convite essa pergunta, porque a gente já viu aqui que nós temos vários eixos. A gente pode ficar oscilando algumas coisas, mas manter o equilíbrio. Ou qual aquilo que está demandando mais esforço para você tentar voltar a um equilíbrio mínimo do que você entende, né? Então, uma pergunta que a gente quer explorar com vocês, para a gente continuar essa conversa, é qual o centro de gravidade, coloquei aqui entre comilhas, né, entre aspas, né, que você tem observado que mudou ou que está oscilando nesse momento, assim. Eu como indivíduo, eu tenho relações, vários eixos de relações com o ambiente, com a casa, comigo, com a família, com o trabalho, com o planeta, com a política, enfim, que centro de gravidade que você tem observado que mudou e está oscilando e está demandando um pouco de energia nesse momento seu para você reconectar. Queria ouvir um pouquinho aqui dos participantes aqui do... Eu tenho um que é o meu quebre... Bom, é o meu... Vou escutar um pouquinho aqui, depois eu falo do meu também, que é o centro de gravidade que está toda hora oscilando para mim aqui. Queria ouvir um pouquinho da multitarefa, o Rocco comentando, né? É um aumento exponencial dos eixos de relações citados, na sua velocidade e intensidade, né, Rocco? Quantidade. Eu até perceber na própria escrita sua o quanto está intenso, né, esse momento, né?
Ó, o Edu, para mim, o contato com a natureza está demandando e não estou conseguindo supri-lo. É essa ausência, né, Edu, que você fala do sol, do caminhar, da liberdade de, né, de estar em contato com a natureza, te tirou um pouco do centro aí, eu estou percebendo, você está comentando aqui. Olha aqui, a Ju, modelos mentais resistentes. Quer E aí, comentar Ju, um eu pouco? eu Fala, fico Pedro. curioso, Ju, de ouvir, né, de ler, né, na verdade, né, sobre que modelos mentais você está vendo que estão resistindo. É, Se são seus, se são o que você está percebendo. Não está mais. se quiser, se quiser detalhar um pouquinho mais, olha lá, detalhou, né? Quer comentar aí, Pedro? Comenta o dela aí. Diversos em atendimentos que faço. Mas aí eu fico curioso aqui, né, quais são esses, né, quais são, né, os modelos. Né? E o Rocco coloca ainda a preocupação com saúde e finanças de amigos e família. Eu acho curioso, né, a gente conversando para preparar essa conversa, falamos um pouco sobre, né, em estados, né, emergenciais de crise, né, a gente tende a voltar para o que é mais essencial, talvez, né, né, essa preocupações muito essenciais como saúde, segurança, né, então não só para nós como dos nossos próximos, né. Parece que isso é um fenômeno bem humano. Mafê, não sei se quer falar um pouquinho daquele a diferença dos estados morais, você acha que faz sentido? Ou a gente está aí? É que eu estava focada aqui, por enquanto, muito numa questão, por exemplo, né, dessa questão do digital. A gente está tendo um encontro, e a gente teve quantos encontros para produzir esse encontro, né? Quantos ensaios gerais a gente fez? Teve alguns. Quer dizer, a gente fez toda uma construção em encontros virtuais, a gente se conhece pouco, a gente não tem muito contato, e que não seriam possíveis, né, no mundo anterior, no mundo É, e foi absolutamente sensacional, né? Então, e eu sei que tem gente que resistiu muito, né, a essa questão. Então, eu estava um pouco nessa, Pedro, de pensar nos milagres, né, nas coisas também, os centros que estão mudando para melhor agora, né? Porque a gente pode se encontrar mais, a gente tem amigos que estão em outros países que a gente pode trabalhar junto, que a gente não, né, nem imaginava que era possível antes. olha, Então, acho eu que que a esse é um centro que mudou. E é o que a Ju tá tem a ver com o que a fala, Ju Pedro. colocou, né, quando ela escreveu aqui, né, os modelos acostumados a É, lidar com certezas e paralisados sem enxergar oportunidades neste momento, né? Exatamente. exatamente. Me parece que essa mudança de eixo, né, para muita gente, né, talvez num paradigma mais que a gente pode chamar de cartesiano, né, de mais linear, né, então que não consegue, que não vê muita complexidade, né, das coisas, tá ali, né? Então como é que eu tudo que eu acreditava acabou, né? E isso também ele né, como que a gente faz para, né, navegar de um lugar, né? Então que seja muito acostumado com as certezas para, né, um lugar que talvez seja mais tenha a ver mais com coisas da natureza e das incertezas, né? É, e até o próprio nome do talk, assim, né, o centro de gravidade mudou, mas assim, não classifica para onde, para quem, o que. Para cada um esse processo pode cair de uma forma, né? Então, quando a gente vê assim, né, o que a Ju está comentando aqui de oportunidades, é engraçado que assim, no começo eu também vi algumas oportunidades, mas em algumas outras partes de mim, meu eixo ainda fala assim, olha, continua fazendo desse jeito, e que me gera calor, me gera tensão, então, me gera ainda muito esforço para manter aquelas pedras, assim, tem uma parte de mim, tem algumas pedras que tem que estar empilhadas, não, isso aqui eu vou preservar, isso aqui você não mexe, porque legal. E sim, realmente foi isso, é uma oportunidade de se conhecer, de a gente trabalhar mais próximos também. Mas tem coisas boas que estão vindo, mas será que realmente quero desapegar de algumas coisas que são minhas aqui comigo? Pessoal, isso aqui eu não vou abrir mão. Eu sei o contexto externo, né? Mas isso aqui eu não vou abrir mão.
Mas é bom Então, ter, é bom ter essa metáfora da cebola, sabe? Dentro de você, no sentido de, olha, tem umas cascas aí de fora, tudo bem, já são foi. mais externas, que tudo bem, a gente arranca, essas cascas vão embora, a gente rala. Agora, o miolinho da cebola, né, que é aquela coisa dos seus valores, aquele seu cerne, que tem a ver com a tua integridade, mas aí precisa cuidar para não ser a tua integridade da personalidade, e sim a tua integridade do ser, daquilo que é mais a tua essência, mais a tua alma mesmo, né? Aquilo realmente que você precisa preservar a qualquer preço, né? E aí, eu vou até avançar o próximo slide, que é assim, a Marisa colocou aqui, eu vou voltar nesse ponto, né, mas assim, segurança emocional, saúde do entorno, conexão com a natureza, né? E aí, vamos dar para esse chat aqui, nós fizemos assim, de bate-pronto de ontem para hoje, na calada da noite, foi engraçado, mas assim, tem várias órbitas rolando aí em torno de algo que eu até ia colocar o eu no centro, assim, eu no centro de tudo, né? Eu não sei, eu acho que tem alguma outra coisa no centro aqui, é uma provocação que vem ao centro, né? Mas eu vejo no meu processo, todo esse processo que está acontecendo, de ter algumas sombras que eu tenho alguns medos que eu não quero lidar muito com esse negócio. Quando eu encosto neles, me dá emoções que eu falo, isso aqui para mim, assim, trocou a agenda, foi para um outro caminho, assim, opa, já começa a ter comichão, entendeu? Interrupção a cada 20 minutos dos meus filhos, já me leva para outro lugar de desequilíbrio emocional, desequilibrar. Como é que eu bailo com isso, né? Então, e aí, assim, eu percebo que eu não estou sozinho, né? Eu, assim, eu estou num contexto organizacional, né, de liderança dentro da minha empresa, e os meus colegas também estão nos seus contextos, eles com os outros e com família, amigos e empresa, porque a gente tem que, do papel que eu exerço na sociedade, que também está oscilando, algumas coisas ali estão sendo revistas, né? Nas organizações também, quanto que as organizações a gente vai comentar um pouco mais para frente, né? Acho que todo esse momento está trazendo algumas questões para as empresas. As empresas não estão assim, escapando de fazer suas reflexões. E aí, acho que algumas pessoas comentaram, que a Fê comentou aqui, o planeta mesmo, eu conectado com essa, se eu mudo algo em mim aqui, afeta eu com o outro, afeta a organização, afeta o planeta. Olha, a gente conversou bastante, assim, mas são pontos de vistas que, por onde começa tudo isso, como é que equilibra tudo isso, né? Então, e aí a Mafê trouxe uma visão integral do planeta que acho que é belíssima. Quer comentar, Ma? Que acho que vale a pena você comentar um pouco dos ciclos que a gente está vivendo, que acho que vale a pena. Acho que esse gráfico, quando eu olho para ele, me vem um pouco também. A gente pode comentar a respeito do nível de consciência que a gente está no momento, né? Quer dizer, será que eu estou num nível de consciência que essa crise me faz ir para como você falou, né, para um nível de consciência mais voltado para a segurança, para eu conservar tudo aquilo, né, me agarrar e me apegar ao eu, à minha família, a mim, sabe? Eu estou só preocupado em preservar, né, a minha família, os meus bens, o meu dinheiro, etc, etc. Então, será que é por aí? Ou será que o meu eu, meu nível de consciência, minha consciência expande um pouco nesse momento e começa a olhar para as outras pessoas que estão em volta, né? Para os meus vizinhos, para as outras pessoas que moram na minha cidade. Quer dizer, de repente a gente começa a escutar comentários do tipo, ai, tá tão entediosa a minha vida, tá tão difícil porque eu tenho que cuidar da criança, da casa, etc e tal. E essa pessoa, mas cara, além disso, além do teu sofrimento, né? Tem gente que está morrendo de fome na cidade, né? Tem gente que está lotando os hospitais na cidade. Então você começa a expandir a tua consciência para também colocar dentro do teu mundo, né? Como se você estivesse colocando dentro do teu mundo de empatia, você poder se conectar com pessoas que estão vivendo em outro tipo de contexto diferente do seu, né? Sim. Expandir um pouco mais e expandir para outros países, né? Começar a pensar, meu Deus do céu, o que vai acontecer com a África, com aqueles países a hora que o Covid chega lá,
aquilo doer em você, né? Aquilo doer em você como ser humano, né? De você entender que são seus irmãos que estão vivendo naquela circunstância, nesse momento. Até que você chega no planeta como um todo, né? E você entrar em contato com essa energia de Gaia, né? Que tem a ver com que esse modelo de civilização que a gente criou nesses últimos poucos mil anos fez ela sofrer muito, cara. Eu acho que é um pouco que eu estou escutando que a Marisa colocou aqui, quer dizer, a conexão com a natureza, a saúde do entorno. Quer dizer, até que ponto esse vírus não é uma resposta, né? Um pedido de ajuda, né? Um grito de ajuda da Mãe Terra, que está falando, cara, eu não aguento mais, eu não estou mais dando conta da quantidade de lixo que vocês estão jogando em mim. Mafê, é o Edu. Está entrando só porque tem uma pergunta, um comentário que está vindo da live do Face, tá? Da Maria Isabel Corrêa. Ela diz o seguinte: essa pandemia nos assusta, mas ter um nível de consciência para mudar o eu, meus pontos de vista, o modo como vou lidar com as situações daqui para frente, leva um tempo. Muitos querem só voltar à sua rotina normal. Uhum. Concordo plenamente. É um comentário, né, Edu? Isso é um comentário. A Maria Isabel é minha cunhada, então só para gravar aqui, oi cunhada. E às vezes tá tudo em casa, tá vendo? A gente tá tudo em família. Tudo em casa. Mas é isso, né? Pode comentar, Mafê, comenta. Às vezes eu fico pensando nisso, sabe? Essa questão do tempo, quanto tempo a gente precisa experimentar esse novo modelo de viver para que ele também traga novas formas de operar no mundo, sabe? Aquela história dos 21 dias, sabe? Os 21 dias com um novo comportamento. Talvez a gente interessante, assim, né? Esse comentário que você está falando dos 21 dias. E até então a Austrália estava queimando em chamas. Milhares de animais morrendo lá. E assim, puxa, a gente se conectava aqui de um lugar, mas assim, a vida continuava. E quantos não se conectavam com a dor dos animais, das vidas que se foram lá, né? E aí o vírus chegou e fez um convite para nós, falou assim, ó, agora, né, a gente conduziu recentemente webinars com nossos clientes, um era Cone América Latina. Os mesmos sentimentos que nós temos tendo aqui, essas conversas, estão acontecendo em todos os países, no México, né, e tudo mais. E aí, e aí fazendo só um comentário que a Lu trouxe aqui, né, a Luciana Fábio, que assim, os valores estão mudando. Se o que eu faço não faz bem ou não é bom para o outro, não vai fazer bem para mim. Então, o centro de gravidade agora é o outro. É o outro. Assim, a gente está falando que ela está trazendo aqui de, cara, assim, para mim eu tenho que me estar conectado com as pessoas, assim, o que é bom para mim também tem que ser bom para o outro, porque senão eu não vou conseguir sair disso, porque está todo mundo. Não é só a Austrália que estava no final de 2019 naquele burn, naquele queimação. O mundo inteiro está no mesmo movimento. Então, solidariedade, o apoio, né? Quanto que a gente vê os números dos infectados, enfim, mas quanto que você olha para os movimentos, né, de favelas, de comunidades, de ONGs, o papel proativo que elas estão fazendo, não só aqui no mundo inteiro, de ajudar o outro, porque agora assim, não tem outra. Então, o centro de gravidade passou de ser eu agora, deixa eu ajudar aquele planeta ali, porque se ele cair, cai todo o sistema e a gente tem que estar todo mundo junto agora, entendeu? O vírus, na minha percepção, ele é amigo, ele é do bem, porque ele justamente trouxe a possibilidade, né? Aí vem a questão da quebra e a questão da reflexão, a possibilidade da gente enxergar isso, que a gente está todo mundo junto, que nós somos todos irmãos, né? Exatamente. Ou não, quer dizer, ele trouxe a possibilidade. O que a gente vai fazer com essa possibilidade, aí cabe a nós, né? Aí a gente tem nosso livre-arbítrio para decidir,
né? O próximo slide aqui são os convites. Só um pouquinho, mas acho que só para... Vamos sair. Não, acho que só para interagir, né, com essa questão, assim, né, me parece que a gente está sendo convidado a viver na pele alguns comportamentos que, né, estão baseados numa noção de interdependência, né? Ou seja, se eu sair na rua, né, isso está vindo para decisões muito essenciais e básicas da vida que nos passavam batido, né? Se eu sair na rua, eu vou entrar em contato, se eu for no mercado, eu vou entrar em contato, sei lá, com 50 pessoas, né? Se eu vou para casa do meu pai, que tem 67 anos, tem enfisema pulmonar, né, a chance, né, de algo acontecer, né, é muito alta. Ou seja, então nós estamos experimentando, né, acho que essas conexões que sempre estiveram aí, né, sempre fomos interdependentes, né? E a gente até brincou, né, que tem, né, uma cadeia de suprimentos aí, né? Ou seja, se alguém não plantar alguma coisa lá atrás, lá no fundo, alguém não trouxer de caminhão para mim, alguém, né, não colocar no mercado e organizar numa gôndola e eu não for lá e alguém não me pagar no trabalho que eu faço, eu não consigo comer, por exemplo. Então já é super interdependente em coisas muito práticas, né, e materiais, né? E parece que esse momento está nos levando a justamente isso, a vivenciar, né, nas nossas decisões diárias essa importância mesmo, né? Essa clareza, Sim. né? E que, Uma decisão que não é só para mim, é boa para o outro, né? Então acho que eu vejo que nesse momento ele traz essa oportunidade, né? A gente, como coaches ontológicos, né, fala muito dessa coerência entre corpo, linguagem e emoção, né? Então a gente tem a oportunidade agora de vivenciar isso no corpo, né? Estamos vivenciando isso no corpo, né? Muito mais do que eu ler, receber aquele flyer da UNICEF falando das crianças doentes em qualquer lugar. Eu estou sentindo isso, assim, as pessoas, né, a criança doente talvez seja minha, né? Então, enfim, me parece que isso traz um grau maior de verdade, não que a gente não acredite, mas me parece que temos mais acesso a essas noções, né? Então, me parece uma oportunidade, né, né, esses 21. Então, é uma coisa que tô aqui, vou viver, sei lá, talvez muito mais do que 21 dias, né? Então, desse lugar, né? Então, o que será que isso pode levar, né? O Pedro, super bem colocado também. A próxima slide são os convites, que, como a Mar trouxe, né, que assim, o vírus, ele traz uma visão, traz oportunidades, como a Ju colocou aqui, que oportunidades que estão aparecendo, né? E aí eu vou ficar, quais são os convites que todas essas dimensões trabalham, né? Eu vou trazer uma que, assim, você falou e a gente vive no corpo, por graça, por trabalho, enfim, assim, sempre houve fartura. Vou falar um caso meu, sempre houve fartura das coisas aqui em casa. Sempre houve, sempre houve. E também está rolando agora. E aí, eu tenho um filho de 6 e um filho de 10. Eles nunca fizeram esse movimento. E eles sentiram isso. Então, tem lá a coisa mais simples. E como é que é a resposta deles com a preocupação comigo? Porque eu saio de casa para comprar as coisas. Ninguém sai. Então, o Danette, eles adoram o Danette, né? Docinho, assim, tá na geladeira. Tá na geladeira do Danette. Quando o Gabriel foi pegar, que é o de 6 anos, foi pegar, ele viu que era o último, ele falou, não. Não, deixa, senão vai faltar para amanhã. Deixa aqui, porque aí, assim, papai não sai para comprar. Eu não expliquei para ele o que era o mundo, eu, assim, não falei para ele que tinha preocupação nenhuma, mas ele está sentindo no corpo dele que dessa vez ele tem que agir de uma forma diferente. E não é alguém falando para ele, enfim. Então, eu acho que cada um de nós agora está começando assim, um convite que está me trazendo, eu com os outros, assim, se pegar as organizações, eu vejo preocupações sobre o futuro pós-Covid, o consumidor pós-Covid. Acho que eu nunca vi as empresas tão preocupadas com o consumidor, entendeu? Assim, o que está acontecendo? E com as suas cadeias, porque está sacando que assim, não adianta eu estar num negócio, nesse contexto todo, nessa crise inteira, eu posso estar no elo da cadeia que está indo muito bem, mas tem elos da cadeia, tem outras indústrias que pararam. Então, assim, eu não consigo viver o meu negócio se outras indústrias não pararam, entendeu? Então, não dá para prosperar num país sendo que o país está ruim. Foi a frase do Cândido. Sim, a mensagem que ele passou. Então, começar as organizações, temos que começar a pensar nos Cândido outros. do Itaú, você quer dizer? Do Cândido.
Pode falar, quebra aqui. Cândido Itaú, ele falou assim, não há como prosperar num negócio, sendo que a gente um país que não está prosperando junto, a gente não consegue ter essa discrepância, entendeu? Então, são níveis de conscientização que eu acho que para uns vão mais rápido, já está há tempo trabalhando assim, e para outros ainda demora, né? Um pouco desses modelos mentais que a Ju comentou, né? Então, que convites tu traz? Eu acho que está fazendo vários convites de a gente abrir os olhos e ver assim, como é que eu posso fazer diferente daqui para frente, né? O cuidado com o planeta, né? Os líderes tendo que cuidar de saúde mental, né? Tem vários convites, né, Mafê? Assim, na minha cabeça, se a gente não desenvolver o lado espiritual, a equação nunca vai fechar. Com os valores materiais que fizeram com que a gente chegasse até onde a gente chegou, a gente não vai conseguir continuar, entendeu? A gente precisa desenvolver valores espirituais. A gente, nessa questão que acho que foi a Ju que falou, se não é bom para o outro, não é bom para mim. Falou. Né? Quer dizer, os valores de solidariedade, de generosidade, de altruísmo, né? Tem estudos sobre altruísmo profundos que isso está na essência do que é humano, né? E a nossa civilização estava meio que tinha uma grande parte dela negando isso, né? E entendendo que a vida era ter, né? Que a gente ia ser feliz a partir, né, de bens materiais e tal. E aí eu acho que essa oportunidade que a gente tem agora é para justamente perceber que aquele modelo está falido, né? Que aquele modelo deu tudo que tinha que dar. Eu acho que aí entra um pouco do que o Pedro pediu na questão desses estágios de evolução das sociedades, né? Quer dizer, cada estágio que a gente cria traz em si uma solução para o estágio anterior e traz um problema que só vai ser resolvido no estágio seguinte. E a gente está justamente nessa transição agora, né? De um estágio de consciência do individualismo, que foi muito bacana, porque a gente percebeu que a gente tem méritos individuais que precisam ser valorizados. Agora, a gente levou isso para um exagero, digamos, para um limite tão alto que só a gente extrapolando isso para proteger o outro, né, e desenvolver os valores de empatia, de proteção do outro, é que a gente vai conseguir dar um salto de ter uma sociedade mais inclusiva, né, que faça bem para todo mundo. Porque o nosso individualismo levou a gente para um lugar que só tá bom para mim, então tá bom. Né? Se tiver só bom para mim, tá bom. E a gente percebe que assim o planeta acaba, né? Porque o planeta é finito. Sim, então, sim. Né? Eu vou convidar as pessoas também a fazerem isso. Desculpa, as suas pessoas fazerem as suas perguntas também. Eu vou ler a pergunta aqui, eu vou jogar para você, Mafê, ou para o Pedro aqui, ó. A pergunta da Marisa. Um bom ponto aqui, ó. O meu centro de gravidade, a Marisa, né, colocou, né? O meu centro de gravidade muda conforme a relevância daquilo que me toca e o que eu faço com isso. Sinto que urge a fazer algo com aquilo que me toca. Pensando já em eventos históricos como Hiroshima, Nagasaki, né? Eles integraram o fazer coletivo. Então, quais são as nossas pequenas ações e nosso pequeno coletivo para a gente, né, fazer cuidar da gravidade que nos importa, né, que me toca, né? E aí o Edu, né, como lidar com os diferentes estágios de evolução que temos em nós mesmos, nas comunidades, nas organizações que vivemos, países com tantas visões e alguns recrudescimentos de pensamento, né? Então, não sei como que é para você, Mafê, queria que você comentasse um pouco da Marisa, né? E enquanto você pensa aí, eu vou
citar uma frase que você estava falando, do Einstein, né? Para resolver problemas, a gente não consegue resolver um problema com o mesmo nível de consciência que a gente os criou, né? Então, aí, assim, bom, o cara era bom mesmo, né? Mas, assim, a gente não vai conseguir resolver se a gente realmente não tocar, se a gente não cuidar daquilo que está nos tocando. Então, eu vejo, a gente conversa com muitas organizações, a gente vê a preocupação dos líderes agora, fazendo um convite para a liderança em cuidar das pessoas, em abrir conversas de assim, como é que tá se sentindo. Então, assim, enquanto estava juntos, a gente não perguntava, né, como a gente está se sentindo. Quando a gente está separado e remoto, teve que vir à tona e falou assim, puxa, deixa eu ver como que o outro está sentindo, deixa eu entender como que é essa cuidar da saúde mental, cuidar da saúde emocional, né, da sua equipe, enfim. Então, assim, acho que tá tocando para esse gerente ou para esse líder, né, assim, deixa eu ver aqui, porque se eu entrar direto na situação, acho que as empresas, as pessoas não vão suportar emocionalmente agora, né? Então, acho que cada ente desse desenho aqui está observando alguma coisa que toque, queira proteger, que se importa, né? Quer comentar algo, Fê, Pedro? E mais perguntas. Quem acha que também, que convites que esse momento está trazendo, pode postar aqui, tá? Eu estou lendo essa questão da Marisa aqui, né, sobre, né, o que eu faço com o que me toca, né? Então, estou percebendo mudanças, né? E o que eu faço com isso, né? E trouxe exemplos, né, de algumas outras experiências que o jeito de lidar com isso foi criar, né, um jeito de fazer mais coletivo. E eu fico pensando muito sobre né, o que essa pergunta me traz, né? Acho que sou das pequenas ações no pequeno coletivo, né? Eu fico pensando nas estruturas, né? Quais são as nossas estruturas como sociedade, organização, né? E quais são os convites que elas fazem para a gente, né? Então, eu fico pensando nas culturas, né, orientais, né? Elas trazem desde o princípio esses princípios mais colaborativos, né? Dentro da minha percepção, né? Não sou um grande especialista, mas vejo isso na prática dentro do que fazem, né? E acho que me parece até algo anterior a certas crises, né? E fico pensando assim, dentro de onde estamos, né? Dentro do Brasil, do jeitinho brasileiro, né? E que isso é muito presente, né? Como o que eu faço com isso também está muito condicionado ao lugar onde eu tô, né? E que isso pode ser uma organização, né? E que eu fico vendo, por exemplo, eu tô, né, tendo a possibilidade de presenciar a vida profissional da minha namorada neste momento, né? Às vezes involuntariamente. Eu fico percebendo muito, né, dentro do que eu interpreto ser uma estrutura muito hierárquica, onde tudo tem que passar pelo coordenador, né, tudo que tem que fazer. E eu tô vendo um movimento dela, né, junto com os pares deles se organizando. Né? Então, eles formando um grupo intencional de falar o que a gente faz com essa questão, né, onde a gente tem menos poder, né, e que, né, dentro desse novo contexto parece ser possível e antes não era, pelo que eu conversava com ela, né. Então parece que tá essa irmandade assim, né. Então me parece que essa possibilidade do mundo aberto, né, pode ser um jeito, né, pequenas ações do nosso pequeno coletivo, né. Conversas que eu convido dentro daquelas inquietações que antes, quando a gente estava junto, não eram possíveis, né. Então tem essa isso que eles estão fazendo para mim é quase que, me parece inconsciente, mas é uma mudança estrutural daquela organização, né? E que desse jeito que as coisas estão, ela é impossível, parece, né? Não dá para esperar, né? Parece que eles estão adaptando todos os EADs da vida, né? Ela é professora e tal, então não tem tempo. Né? A pessoa que antes estava lá não estava, então eles estão meio que a coisa está acontecendo, né? Está emergindo e eles estão dando conta ali, né? Então eu fico pensando Olha, que Pedro, tem muito... é muito legal isso que você está falando. É muito legal isso que você está falando. Eu considero isso um dos milagres do corona, assim, um dos milagres do São 15 horas. Aí, ó. 15 horas. Amiguinha, já deu o seu toquezinho. Que tem quebras. Tem quebras. Eu estou trabalhando com uma empresa também super hierárquica e por causa do teletrabalho, né, do trabalho à distância, o nível de autonomia das pessoas não tem como. Aumenta, assim,
instantaneamente, por mais que aqueles gestores, né, fiquem desesperados, a autonomia automaticamente aumentou. E essas novas conexões em rede que as pessoas estão fazendo podem ser sementes, né? E aí a gente precisa ajudar essas pessoas a consolidar isso agora, para a hora que a coisa voltar para o presencial, isso não se perder. Sim. Por isso a gente precisa se manter em reflexão. Tipo, o que eu estou conseguindo fazer de diferente agora que está muito melhor? E que então eu preciso fazer um esforço, né, Max? Me Isso. dedicar e já criar uma estrutura nova para que isso vingue, né, na volta às aulas, digamos assim, né, Pedro? É como se a gente, né, a gente está de férias da hierarquia, né? E na volta às aulas a gente precisa, né, consolidar isso. E o que é mais divertido de tudo é que está se vendo que é possível, né? Exato. Então acho que tem esse registro emocional e corporal e físico que está lá, né? É possível fazer de um jeito diferente daquele que estávamos fazendo. Pedro, assim, essa conversa agora, né, de registro corporal, se fosse só um clique, um dia, e a gente, como a greve dos caminhoneiros, que teve um tempo atrás, a gente parou e voltou ao normal rapidamente, talvez a gente não tivesse esse registro no corpo, na mente, né, e nas emoções, assim, cara, como é que trabalha nesse lugar? O que possibilidades que estão se abrindo? Por sorte ou não, essa curva está indo mais longa do que a gente imagina, esse pico de caos, vamos dizer assim, e está escancarando algumas coisas, quebrando tabus, trazendo, sim, eu acho que o vírus está trazendo assim, o que era frágil antes, apareceu, emergiu, então assim, agora tem que tratar isso, né? E que sejamos, se fosse fazer uma declaração, que sejamos fortes para... Pode jogar videogame, desculpa. É que aí... Sejamos fortes para jogar videogame. Eu fechei a porta. Que sejamos fortes para, assim, que a gente descobriu e viu e que é importante do que tudo que está acontecendo, que a gente continue e persevere em lutar por isso e continuar isso, porque nós não podemos entrar nisso e daqui um ano falar assim, nossa, como foi bonito naquela época, né? Pô, algumas pessoas morreram e tal, mas a gente passou por um processo, mas tudo voltou ao normal como era. Não há como. Não há como. Eu tenho em mim, assim, eu tenho que sair daqui diferente. Qual é o meu compromisso comigo, né? Eu estou vendo muitas perguntas aqui. Veio uma pergunta aqui da Luciana, que tem a ver com o que a gente está falando. Ela tá falando assim, eu também vejo um movimento oposto dentro das empresas, dos funcionários até mais engajados no movimento de estamos todos juntos, vamos sair dessa juntos, para o bem da empresa, que afinal é o bem de todos. Acho que eu não vejo isso como antagônico, eu acho que isso também tem a ver com essa colaboração que está aflorando. Sim, né? ou estamos juntos de fato, porque antes estava no papel. Agora, assim, agora vai ter que ser, né? Antes era só algo que estava lá no papel, colaboração, né? Agora tem que fazer. Não, e agora eu acho que tem uma outra coisa que, assim, me contaram, eu não posso... Essa notícia eu não tive de forma direta, então não posso garantir, mas eu estava escutando uma futurista falando numa live, e ela disse que no Morgan Stanley eles contrataram uma pessoa para ligar para todos os funcionários de 2 em 2 horas e saber o que o cara estava fazendo. Isso assim, né? Mas em lugar de controle? Total, lugar de controle total. Quer dizer, o nível de loucura que os caras estavam achando que eles iam controlar as pessoas dessa forma. Por quê? Quer dizer, a ideia deles foi essa. Agora, por quanto tempo vocês acham que eles conseguiram conservar esse tipo de ação? Quanto tempo dura uma ação dessa? Percebe? Até, né, virou uma chacota empresarial. Tipo, gente, olha o que os caras fizeram. Então, eu, assim, inclusive essa futurista falou isso, quer dizer, esses movimentos de autonomia e de mais protagonismo das pessoas, por causa do teletrabalho, ele é meio que inexorável. É uma daquelas coisas que não vai ter muito como voltar. E a gente vai acostumar a tomar decisões, a gente vai acostumar, né,
a ter mais autonomia. E aí não... E sabe, Mafê, dessa conversa que eu vou avançando para a gente poder abrir para umas conversas para o final, eu sinto que deu um flow que engatou, as pessoas estão participando aqui, né? Faço um convite para quem está participando, de a gente ir no site da Atma, tem outros toques, eu que lembro agora que tem um que é sobre quebras e um novo fluir, né? Uhum. Então, a gente quase abordou esse tema aqui, do que é uma quebra, do que é esse rompimento da transparência, e a gente tem um despertar para algo que a gente não via, né? A gente saiu da transparência, a gente não está aparecendo. Então, organizações estão saindo da transparência, né? Assim, antes estava tudo comum e não era observado. Então, faço o convite para vocês participarem, entre no site da Atma, no LinkedIn, né, no Facebook, está postado lá as próximas turmas, acho que as próximas sessões, acho que essa questão mais técnica da quebra e como lida com a gente, eu acho que se conecta e se encaixa assim com nessa conversa que a gente está tendo aqui. O que eu queria deixar agora, para a gente aproveitar esses últimos minutinhos, vou deixar nessa página aqui. O que a gente tinha para a sequência eram os convites que a gente está vendo que apareceram, inúmeros convites para a gente rever esse mundo que está aí, eu, o indivíduo, a liderança e as empresas, né? E a gente começou a ver muitas possibilidades, oportunidades que assim está permeando toda a nossa conversa, né? Eu queria deixar uns minutos para a gente fazer um convite, né? Para quem quer postar uma pergunta, não quer abrir a câmera, todos vocês agora estão como anfitriões, vocês podem abrir a câmera, abrir o seu áudio, para a gente aproveitar esses 8 minutinhos aqui, 8, 10 minutinhos, para a gente, não sei, como é que caiu essa conversa para você? O que ficou dessa nossa conversa para vocês? Aqui tá aberto para vocês poderem... se não quiser abrir a câmera, pode colocar no chat. A gente vai trocando aqui para a gente encaminhar por 8 minutinhos. Eu adoraria ver o rosto de alguém. Ó, o convite meio, né? Oh, vamos... eu também. A minha cunhada eu já conheço, tá lá em Cotia, ela tá lá no Facebook, lá, e a Mari concordou com você de a gente ter a questão da fé e da consciência espiritual, né, Mafê? Ela colocou no chat aqui. Então, e aí eu acho que... quem quer... Acho que isso tem muito a ver com a pergunta do Edu e da Marisa, que a gente ainda não respondeu, eu fiquei aqui com uma coisa para comentar sobre isso. Uma é como é que a gente acolhe a diferença, tanto a diferença nossa quanto do outro, né? E a outra é... A Marisa falou, eu gosto de falar sobre o que está dando certo, né? O que a gente está vendo, o que está funcionando. E ela também tinha falado que quais são as nossas pequenas... que o Pedro respondeu, mas eu tinha vindo uma resposta para mim um pouco diferente. E eu acredito muito, muito nisso. Me parece que esse é o trabalho, assim, digamos, dos guerreiros da luz, sabe? É fazer na sua medida. Então, por exemplo, quem aqui já foi doar sangue? Né? Então, levanta a mão, entendeu? Quer dizer, eu não estou podendo sair de casa. Né? Também. Então, pode levantar a mão, inclusive aqui nos participantes. No chat pode pôr o eu aqui, ó. A Luciana falou que já doou, né? Assim, sabe, tem tantas vaquinhas e crowdfundings para ajudar as comunidades e tal, né? Estamos colaborando, né? Será que, por exemplo, você tem como organizar uma conversa com um grupo de enfermeiros ou médicos ou pessoas que estão trabalhando na saúde ou nos serviços essenciais, para ajudá-los a, né, ter um pouco de contar as histórias, ter um pouco de acolhimento com o que eles estão vivendo agora, quer dizer, o que está no nosso alcance, né? O que está exatamente no nosso alcance que a gente pode fazer agora para já criar hoje o mundo que a gente quer viver? Quer dizer, eu quero viver num mundo que eu sinta que eu estou conectada
que eu estou contribuindo para algo que vai fazer com que mais solidariedade, mais colaboração, mais altruísmo prevaleçam, né? Acho que essa palavra, né, que em inglês é prevail, né? Sempre os bons valores, né? Que os valores mais profundos, mais humanos prevaleçam. Como é que eu estou agindo hoje para que os bons valores prevaleçam? Quantas pessoas eu estou conseguindo escutar? Quantas pessoas eu estou conseguindo acolher? Quantas pessoas eu estou conseguindo provocar, né, a saírem da sua do seu imobilismo, né? Então acho que é um pouco isso. Faça dentro da sua família, né? O quanto a gente está conseguindo criar um ambiente harmonioso para a quarentena, com filhos e marido e gatos. E se vê, né, no post aqui da Luciana, ela falou assim, que percebeu mais engajamento, né? A Luciana Fabres trabalha em recursos humanos, uma multinacional, né, da Grace, e ela fala assim, mas quem está lá, quem é essa pessoa que está mais engajada, é o pessoal que está na fábrica, que não está em home office. Então, olha o cuidado que ela, quando acabar tudo isso, ou quando não acabar tudo isso, assim, como é a relação que ela vai ter, né, com essas pessoas que ela já está tendo, com o cuidado que ela tem com elas, assim, dado aquilo que eu posso cuidar das minhas amplitudes, o que eu posso fazer pelo outro? O que você está falando, né? Então, não sei se tem mais alguém que quer comentar algo, abrir a câmera, falar um hello, ou algo que, como é que vocês saem dessa nossa conversa, né? Então, novas tá aberto. perguntas que surgiram, talvez, né? Novas questões. Tem uma nova Não pergunta. está permitindo abrir a câmera, Max. Dá uma olhada, vê se... A Luciana Fabres falou que não está permitindo abrir a câmera. Ô, Arthur, você dá uma olhadinha? Ou eu que tenho que ver isso? Ver. Opa. Você consegue falar, Lu? Eu consegui permitir que os participantes ativem seu próprio som. Quer comentar, Lu? A gente pode te ouvir aqui, Lu. Não sei porque na câmera... Tá me ouvindo? Sim, ouvindo. Tarde. O que eu estou conseguindo perceber, até em mim, quando eu comentei essa questão do pessoal que está mais engajado, eu sempre converso com todos os líderes toda semana e pergunto, né, como é que está o pessoal de fábrica, os operadores que tem que trabalhar na fábrica 24 horas, como é que estão as equipes, né? E aí eu, ao invés de perguntar, né, não só perguntar para o líder qual a percepção dele, eu tomei a liberdade e comecei eu a ligar, né, para os líderes de produção. Então eu tenho 4 turmas, né, porque a fábrica não para, e eu comecei a ligar para os líderes e perguntar como é que está o pessoal, como é que você tem visto, como eles estão se sentindo, como é que está a família. E eles se sentem, a gente percebe que eles se sentem muito acolhidos, porque normalmente chão de fábrica é o pessoal mais simples da empresa, e eles acham que eles são esquecidos, né? Quando, na verdade, se a gente não tiver eles lá, a fábrica para. Né? E o mundo para, né? A gente fica, não sei se é comida, o que é, alguma... É uma indústria química, é uma indústria química. Mas... Algum bem essencial a sociedade vai ficar sem, né? Exatamente. Né? Quando eu conversei com os líderes e eles falaram, pelo contrário, o pessoal está super engajado, porque, claro, eles ficam preocupados com movimentos de redução salarial, de jornada, de demissão, né? E aí eu ligo, não só preocupado com a questão sindical, porque eu tenho contato com o sindicato e a gente faz acordos, e a gente entrou num acordo agora de banco de horas, e a gente escuta eles, né? Então eu tenho esse olhar de preocupação, claro, para a companhia, para eu não ter um problema lá na frente, mas de preocupação emocional, de saúde emocional. Né? Porque se eu não tenho alguém emocionalmente bem, eu vou ter problemas, né? E é aquela coisa do bem do outro, né? Então, se eu não tô bem, o outro também não tá bem. Isso aí.
E se o outro não está bem, não tem como eu estar bem. Não tem como, falei ao contrário, se o outro não está bem, eu não tenho como estar bem, Exato. né? É. Então, e dentro de uma fábrica, isso também envolve segurança, né? Então, lá a gente tem equipamentos muito perigosos. Então, a empresa que eu trabalho, ela é muito preocupada com segurança. Ainda não vejo muito preocupada com a questão emocional, mental. A gente tem um programa, né, que tem psicólogos gratuitos, para quem tem questões financeiras, para atendimento a funcionário, e isso é gratuito. Mas a questão do RH, ir até lá, né, e conversar com eles, ainda não chegou. Mas eu, como recursos humanos, eu vejo esse tema, e eu acho que eu, como recursos humanos, a palavra já diz, né, recursos humanos. Então, eu olho para o meu recurso humano como um humano. Então, um operador, para mim, eu trabalho com ele da mesma forma que eu trabalho com outra pessoa do administrativo, né? Eu não vejo diferença. Então, por isso que eu comecei a ligar para esses líderes e falar, ó, estou à disposição, você tem meu celular, não estou na companhia, mas eu quero que você realmente me ligue. Se você vê algum funcionário seu estranho, cabisbaixo, quieto, enfim. Acho que é essa preocupação com o outro, né? Então, da mesma forma que eu me preocupo com alguém da família, eu no meu trabalho, também olhar para o meu colega, né? E hoje mais ainda, então, abrir a câmera, ver como é que está a pessoa do outro lado, é importante, porque às vezes, tem pessoas que não querem abrir câmera, mas eu acho que hoje o olhar no olho, ele tem a câmera ali, né? E eu acho que é importante, faz a diferença. A gente não tem um olho no olho ali presencial, mas a gente tem a câmera. Então, fazer uso da câmera hoje na empresa também é muito importante. Então, eles pedem, abram as câmeras, não fiquem só na voz, para a gente poder realmente olhar se a pessoa... Porque as pessoas às vezes estão em depressão e você não percebe, elas disfarçam, né? Então, é tentar olhar, ver o outro pela câmera, né? E realmente deixar a porta aberta. Então, eu, como recursos humanos, eu estou tendo esse olhar diferente. Eu já tinha, mas hoje eu estou tendo esse cuidado de ligar para as pessoas, porque eu acho importante. Maravilha, Lu. Você está dizendo que, de alguma forma, a saúde emocional da empresa, você vê que centro de gravidade mudou aí, Lu? Comparando com o pré, entendeu? A sensação que eu tenho ouvindo você é que está havendo mais consideração pelo ser humano agora do que havia antes. Eu não sei se eu estou concluindo errado. Eu acho que uma maior preocupação do mental, né? Onde eu trabalho, na empresa que eu trabalho, eles têm uma preocupação com a questão emocional. A gente tem uma área de EHS, que é o Environment, Health and Safety, né? Que se preocupa com isso. Mas eu acho que onde eu estou, na minha posição, como recursos humanos, é o que eu falei, é a palavra recursos humanos. Eu não posso olhar só questões trabalhistas ou só questões de talent, porque o talent ele tem que estar bem emocionalmente, né, para ele entregar. A sensação que eu tenho é que a gente lidava com as pessoas um pouco no atacado, assim, tipo, olha, são os talents, quase que uma massa de pessoas que eu preciso cuidar, criar programas, etc. E agora a sensação que eu fiquei quando você falou é que como se eu estivesse olhando para cada um daqueles serzinhos individuais, como eles estão, como é que está a família, em que situação ele está, se ele está em casa, se ele está na fábrica, se ele está virando turno, né? Quer dizer, esse movimento é um movimento mais meu. Então, quando eu falo com um VP lá fora, eles não perguntam. Claro que eles perguntam no geral, né? Mas eu, como eu estou mais próxima, eu acabo indo ali, ligo pessoalmente para eles, né? Então, essa preocupação eu estou tendo mais de ligar, porque antes eu não ligava, né? Então, antes a vida estava correndo, estava tudo bem, se alguém tinha algum problema, o gestor levantava a mão e me falava. Agora não, agora eu estou tendo aquela coisa de... Como é que cuidado, fala? né? Um cuidado, realmente. Ele fala, não, deixa eu ligar. Porque o gestor dele me falando não é a mesma coisa para ele. Claro. Né? Então, para a pessoa realmente saber, para o operador saber, porque é fácil a gente falar do administrativo, né? Das pessoas que estão home office, que estão em casa. E quem está lá?
trabalhando. E quem está engajado? Hoje meu marido foi no mercado. Eu falei, como é que estava o mercado? Ele falou, você acredita que eu escutava os líderes das sessões engajando os funcionários? E é um mercado popular, né? É o açaí. A gente costuma fazer compra lá porque a gente compra em grande quantidade. E é um mercado que normalmente o pessoal não está trabalhando muito feliz, né? Não é um pessoal muito engajado. E ele falou, eu estranhei, eu achei o pessoal bem engajado, inclusive os líderes engajando o pessoal. Então, assim, a gente está vendo esse movimento também das pessoas se sentirem mais valorizadas, das pessoas serem mais valorizadas. Isso. Por quê? Porque o bem do outro é o meu bem também. Eu adorei Então, essa. Então, esse foi um outro convite lindo do vírus, né? Porque ele inverteu a pirâmide completamente. Porque as pessoas não viam isso, né? O pessoal da limpeza, né? O pessoal, as enfermeiras nos hospitais. Era uma classe assim, super, super, né? E essa frase bem Vilma Fê e Lu, né? Obrigado, Lu. E assim, essa frase sua, o bem do outro também é meu bem, ela é potente. Porque estamos todos ligados, né? É isso aí. A gente não tem, está super conectado e acho que o vírus trouxe esse convite para nós, sabe? O bem do outro também é meu bem. E que aprendemos, né? Que seja assim, que permaneça assim, né? De a gente não sair disso e voltar ao que era pré, né? A gente tem que sair com algum observador diferente, né? Muito legal. Alguém mais quer comentar algo? Obrigado, viu, Lu, de coração. Muito bom. Tamo junto. Tamo junto, Mafê, tamo junto, Lu. A Lu é minha vizinha e assim, a gente não se vê por câmera. É um negócio muito legal, né? Mas, enfim. Gente, eu queria deixar, talvez encerrar aqui a sessão, se tem algum outro comentário de alguém, né? Só repassar aqui, talvez, o último comentário da Marisa, né? Sim, Fê, acredito muito que o momento é agora. Eu estou ajudando rede, comunidade, amigos e famílias de formas diferentes e incentivo o entorno a fazerem o mesmo. Eu acho que é um belo de um convite, né? É o modelo pedra no lago, né? A gente joga a pedra e vai assim como a dando Luciana. exemplo, né? É isso aí. Que eu posso, A gente espera que muitas pessoas de RH imitem a Luciana e comecem a ligar também para todos os as suas equipes. Eu acho também. Eu acho, não, tenho certeza disso. A gente precisa desse movimento, né? Eu não sei se alguém mais quer comentar, abrir as câmeras. Eu fiquei. Acho que a gente vai tentar ampliar mais ainda as interações. Muito boas interações, as perguntas, o depoimento da Luciana agora também, os exemplos. Se alguém quer comentar algo a mais, deixa eu ver se caiu uma. Ok. Talvez um sentimento, como é que vocês estão saindo no chat? Um hashtag assim? Talvez um hashtag no chat de como você sai. Isso. Eu até vou colocar um hashtag aqui, assim, que é bom. Mandei só para uma pessoa, peraí. Eu não sei se eu coloquei esse hashtag assim, o que é bom para o outro é bom para mim, o que é bom para mim é bom para o outro, e vice-versa, tá tudo junto e misturado, entendeu? Afeto é revolucionário aí, legal, Mafê. Algum outro hashtag aí? Criar o mundo aqui agora. Convite-19. Aí, quais são as 19 leis do convite, né? Que o Covid traz. Uma sátira aí, uma sacada do Pedrão, né? Empolgada. E como a Marisa, ela sempre conversa com a gente, né, em distintos papéis, assim, ela fala, assim, o momento é aqui agora, vamos viver aqui agora, e o que é bom para o outro é bom para mim. E acho que essa conexão aí que a Lu trouxe, né, fazer o bem para o outro, empolgada,
fica aqui o nosso convite de acessarem a página do Facebook, LinkedIn da Atma, né? Tem mais algum comentário aqui? Deixa eu ver o bate-papo. Motivada, né? De Maia colocou assim, motivada. É isso aí. E assim, e tá tudo dentro de nós. É só a gente fazer o movimento. Então, acho que tem vários movimentos para a gente poder ter um centro de gravidade diferente do que a gente imagina, né? Mafê, Pedro, querem comentar aí com a despedida? Eu tenho um outro hashtag que é gratidão. Super Gratidão. obrigada pelo convite, pelo bom papo, pela escuta, pelo quanto a gente se divertiu. Foi. E se desafiou nas preparações. Foi. E aí, Pedrão? E para mim também, só agradecer também o tempo, a disponibilidade de todos, e tô com um quentinho, assim, né, acho que essa história da Luciana me trouxe muito, assim, que às vezes é simples, né, talvez não precisa ser grandes coisas, né, às vezes é pegar o telefone e ligar para alguém, né, e é um lembrete para mim mesmo, né. Hashtag é simples. É isso aí. É isso aí. Beijo a todos. Um grande abraço. Sintam-se abraçados do jeito Max de abraçar. Eu conheço alguns, então sabem o que eu estou falando. O que eu mais gosto de fazer é abraço. Obrigado. Beijo a todos e tenham uma excelente semana. Fiquem ligados aí nas nossas páginas que tem mais por vir. Não percam da Quebra e o Fluir. Todos os outros são importantes também, mas esse também tem muita conexão com o que a gente está falando aqui, tá bom, gente? Mafê, Pedrão. Muito bom, muito bom. Obrigado por tudo. Tchau, gente.